E aí vamos à última atualização da maratona. Como eu estava terminando, eu terminei, faltavam poucas páginas, como eu falei no último vídeo, terminei 5 semanas Um Balão do Júlio Verne e gostei muito, realmente entrou para a minha lista dos meus livros favoritos do Verne, está entre os 3 melhores que eu já li, junto com A Volta ao Mundo 80 Dias e Miguel Strogoff, agora 5 semanas num balão. Até por causa daquelas observações que eu já tinha feito no outro vídeo. É um texto até para a gente prestar atenção e contextualizando, perceber que o Verne avança em alguns aspectos, apesar de ter ainda, né, alguns dos preconceitos dos homens daquela época e, né, de um membro de um país imperialista, de um homem branco, europeu, etc. Mas a gente já encontra alguns avanços aqui. Quem lê com atenção vai perceber isso. Tem inclusive uma crítica à matança indiscriminada de animais num dos diálogos. Uma crítica muito sutil, mas tem. Gostei bastante. E aí, para o final da maratona, só ficou para eu terminar esse aqui, O Espectador Noturno, Os Escritores e o Cinema, organizado por esse francês, o Jérôme Prieur, né? E eu descobri, à medida que eu ia lendo, que não eram só artigos, ensaios, né? Trechos de não ficção. Pelo contrário, tem muita ficção aqui, porque o Prieur selecionou vários trechos de romances, de contos e trechos de memórias desses variados escritores, né? E aludindo ao cinema. Aí a gente tem um trecho de um conto do D.A. Lawrence, em que ele coloca um casal indo ao cinema. Tem um trecho de A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Tem um trecho das memórias romanceadas do poeta galês Dylan Thomas, Retrato de um Artista quando Jovem Cão, que é um livro que eu li há muito tempo, eu preciso até reler, que quando eu li eu gostei. E aí tem um trechinho aqui dele indo ao cinema, né? Daquela maneira romanceada nessa obra, né? Retrato de um Artista quando Jovem Cão. Ele recupera esse momento, né, da juventude dele, de indo ao cinema, dos inícios, né, do cinema, do começo dos anos do século XX, né, quando o cinema estava surgindo, estava se tornando aquele entretenimento, né, para a grande maioria das pessoas, né, aquele entretenimento popular. Tem um texto aqui que eu marquei também, que eu não vou ler, tá? Que é um pouquinho extenso para ficar lendo em vídeo, mas que eu achei assim muito comovente, que é do austríaco von Hofmannsthal. Eu não devo estar lendo certo. Von Hofmannsthal, que é um poeta e prosador austríaco, que é muito elogiado pelo Stefan Zweig no livro de memórias do Zweig, O Mundo de Ontem. E aí, esse texto do Hofmannsthal, O Substituto dos Sonhos, é um texto muito comovente, muito delicado, até assim, levemente melancólico, em que ele fala das pessoas irem para os cinemas, se refugiarem, né? Aquele sentido de o cinema como uma fuga dos problemas, como uma fuga do sofrimento, mas ele não coloca isso simplesmente como uma alienação, como tem alguns textos aqui, né? De ficção e não ficção que já pegam por esse lado, né? O cinema como aquele divertimento que aliena as massas, né? Que aliena o indivíduo, etc. E esse autor não, o texto dele é um texto que fala de como as pessoas às vezes trabalhavam tanto, né? Passavam por tantas dificuldades, tinham um dia a dia tão duro, tão árduo, e aí elas iam para o cinema e recuperavam a capacidade de sonhar, né? Por isso o título, O Substituto dos Sonhos. Muito delicado e muito bonito. Não é o único trecho que é bonito aqui. Tem vários que merecem menção aqui. A única coisa que eu não gostei muito, que eu achei assim meio... são as introduções que o próprio Prieur faz para esses variados trechos, que às vezes ele, para mim, viaja na maionese. Eu não conseguia entender o que ele queria dizer naquela introdução. Às vezes o trecho que ele selecionava era interessante, mas a introdução dele era assim, realmente muito difícil de descobrir onde ele queria chegar, para mim. Mas gostei e consegui. Eu ia começar a reler o Pais e Filhos, mas eu resolvi começar a reler Pais e Filhos, do Turgenev, hoje, já terminada a maratona. Mas eu li ainda na maratona as primeiras 44 páginas desse romance policial finlandês, tá? Dessa autora desse nome impronunciável aqui.
Mulher de Neve. E até foi uma leitura assim meio atropelada, eu não estava conseguindo ter uma visão clara, né, da personagem principal, né, da Maria Calho, que é a investigadora, e nem da história mesmo, porque ontem foi o dia que terminou a maratona e foi um dia com muito tumulto no trabalho, né, que a gente estava fechando lá na escola. E aí eu tive a leitura muito cortada várias vezes. Aí hoje que eu consegui mergulhar mais na história. Mas eu tava gostando ontem, só que eu não tava pegando bem. Hoje eu já tô pegando melhor. E aí, a minha meta era de 1087 páginas, como eu falei, mas eu consegui ler 1219, porque eu li esse extra, as primeiras 44 páginas de Mulher de Neve, li esses 4 livros, que eram os que eu havia me proposto ler, né, que está no primeiro vídeo até que eu mostrei, e que somavam as páginas deles 1087, mas eu estava lendo quando a maratona saiu e eu quis me inscrever, esse aqui, e aí eu li as 88 páginas finais de O Lado Distante do Mundo, Lado Mais Distante do Mundo, do Patrick O'Brian, da série Mestre dos Mares. Eu não ia largar. Então, somando, né, o final desse, o começo do Mulher de Neve, ainda deu 1219. Deu mais do que o 1087. Eu fiquei bem satisfeita com essa maratona, foi um prazer. Claro que tem aqueles dias que a gente não consegue ler tanto, né? Ontem eu não conseguia me conectar muito, isso aconteceu na segunda-feira também. Houve muito corre-corre no trabalho, muita conversa, muito vai daqui, vai dali, porque essa foi a última semana, né, antes da gente ter um pequenino recesso lá na escola. Então, foram segunda e ontem foram dias assim difíceis de eu conseguir ler mesmo. Mesmo assim, eu consegui ler alguma coisa, mas não tanto e não com tanta concentração como eu queria. Mas eu acho que o essencial é você conseguir escolher bem os livros, e talvez tenha sido isso que me fez ter tanto prazer com essa maratona. Acho que muito mais do que das outras duas que eu participei. Até porque na última eu escolhi mal os livros e não consegui atingir a minha meta, né? Mas nessa eu consegui até passar. Como na primeira eu tinha ido bem, mas eu estive mais entusiasmada, eu acho, com essa, porque eu li muita coisa boa, muita coisa boa. Aliás, eu só li coisa boa. Então eu fiquei assim muito feliz e espero que quem está fazendo, tenha feito maratona ou está fazendo a maratona literária de inverno, né, esteja se saindo bem também. Me contem aí, se vocês quiserem, comentem. E é só.